já participei de vários outros, estando aí na audiência, fazendo perguntas, e é uma oportunidade muito grande poder vir, nesse momento, falar de uma política pública dentro do governo federal, que tem um olhar diferenciado para o tema da gestão de riscos e desastres. Então, o meu intuito aqui é apresentar um pouquinho do que, felizmente, do campo da ciência, da tecnologia e do trabalho social tem sido incorporado enquanto política pública no Ministério das Cidades, dentro da Secretaria Nacional de Periferias, no título que eu dei, né, do comunitário ao internacional, né? Eu sou professora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estou com os meus colegas aqui, com quem eu trabalho também, vou apresentar rapidamente uma parte do projeto de pesquisa. Já fiz muitos trabalhos comunitários, com projetos de extensão, projetos de pesquisação, na USP, na UFABC, e depois na UFRN, com parceiros do CEMADEM, do Serviço Geológico Brasileiro, com várias equipes de defesa civis, com várias lideranças comunitárias, e é muito satisfatório ver que todo esse repertório que tem sido construído, felizmente, encontra espaço e investimento dentro do governo federal, e um pouco do que eu tenho feito, né, como coordenadora de articulação dentro da Secretaria Nacional de Periferias, que tem um departamento específico de mitigação e prevenção de risco, vou falar um pouquinho sobre isso, é também levar essa política pública que está sendo construída para ser fortalecida nos municípios, nas comunidades, junto a outros atores, as universidades, movimentos sociais, porque o trabalho de gestão de risco, né, e de prevenção, além da gestão da resposta, do desastre, é intersetorial, envolver diferentes atores, seja para ação, seja para produção de conhecimento. É um pouco do que eu pretendo apresentar para vocês e ganhar a atenção de vocês após o almoço. Um resumo geral, não só da minha trajetória, mas de muitos que estão aqui, que já viram meus trabalhos ou já participaram de alguma das atividades, tanto no campo da pesquisa quanto do campo de atuação social, né? Essas são algumas referências de alguns materiais que sempre circulam, felizmente, que eu pude coordenar e colaborar, né, tanto o Melhor Prevenir, quanto o Caderno Técnico de Gestão de Riscos e Desastres. Foram trabalhos coletivos de várias universidades, vários pesquisadores, defesas civis, organizações comunitárias, que foram construindo repertórios sobre gestão de risco e de desastre, numa perspectiva participativa, de prevenção, de avanço tecnológico. Eu gosto sempre de divulgar esses materiais, porque eles são referência não só para o campo da ciência, mas também são referência para o campo da política pública e útil no trabalho, né? Os caminhos participativos para a gestão integrada de riscos de desastres foi uma experiência muito estratégica de pesquisação, de produção de conhecimento, de capacitação técnica dos municípios da Bacia do Juqueri, na região metropolitana de São Paulo, e tudo isso faz parte do que eu vou apresentar agora como política pública na Secretaria Nacional de Periferias. E o último projeto que está em andamento, o projeto Multirisco, também é uma parceria entre universidades, e a gente está justamente discutindo aí o grande desafio que eu também lanço aqui para o grupo, é não só trabalhar riscos específicos, mas a simultaneidade, tanto de ocorrência no território, como de escalada, né, de decorrência, né, de consequências de desastres, e como eles são interligados e potencializam, inclusive, os impactos, porque a gente precisa discutir também as vulnerabilidades do território. Então, a gente tem o tema das mudanças climáticas, intensificando os eventos climáticos, intensificando a ocorrência, né, de eventos extremos e os seus impactos enquanto desastres, mas a gente tem também, do outro lado, a problemática social, a desigualdade, a pobreza, as vulnerabilidades. Então, como a gente consegue avançar no monitoramento, no estudo tecnológico, mas também avançar em ações sociais, de produção de conhecimento e política pública que possam trazer inovações. Então, a partir dessa perspectiva de pesquisa, eu trago alguns pontos
que a gente levantou. Eu falo a gente porque muitas pessoas participaram, estão aqui junto comigo no auditório, mas fizeram parte da minha trajetória, e foram questões que a gente veio discutindo nos projetos de pesquisa, nos projetos de extensão, e também dentro da secretaria, que é as desigualdades socioespaciais e injustiça climática. Então, a gente tem esse cenário estruturado, infelizmente, né, que a gente precisa olhar com uma perspectiva crítica, mas também social, de como avançar em diagnósticos que considerem essa complexidade, e de pessoas que estão em área de risco e que também vivem o risco da perda da sua moradia, do seu território, da sua vida, da sua permanência naquele espaço. Acho que é um dilema que as defesas civis vivem diariamente, né? Salvar vidas, mas como salvar vidas e garantir que a vida dessas pessoas também tenha direitos humanos, esteja no território que ela construiu, que ela tem aderência e pertencimento. Então, como trabalhar com proteção social, com segurança e garantir os direitos humanos, direito à permanência desses territórios. Então, essa é uma das problemáticas que a gente via nas pesquisas e é parte do que a gente trabalha na secretaria. As intervenções estruturais, que geram mais riscos, né? Como a gente pensar em contenção de encosta para manter o deslizamento, né? Para evitar o deslizamento, mas o quanto que essa obra pode gerar outros riscos, seja de inundação, seja de aumento da temperatura, seja de reocupação, que também é uma outra problemática que a gente trabalha, como as obras podem ser melhor pensadas para a dinâmica territorial das periferias, desses territórios vulneráveis, como essa intervenção pode se tornar um equipamento público, pode ser parte da paisagem, não gerar mais riscos ou problemas como reocupação. E, no caso, por exemplo, dos embalses, bacias de contenção, cada município, estado tem um nome, como essas intervenções que têm uma intenção, né, de drenagem, de contenção de cheias, não gerem problemas sanitários, né, por falta de manutenção, ou que a falta de manutenção gere inundações, que foi o caso aí do Sol Nascente no Distrito Federal, que as bacias não tinham manutenção, não tinha gestão de resíduo no território, no entorno, e tiveram excesso de águas, e aí inundou eu não sei se eu vou conseguir colocar aqui, né, esse território aqui, que é uma ocupação, né, informal, assentamento, mas não estava em área de risco. Ele se tornou um território em situação de risco por causa deixa eu ver se eu consigo de novo, da bacia de contenção. A construção da bacia para a drenagem da macroárea gerou um território em situação de risco. Claro, existem riscos sociais, sanitários, pela ocupação irregular, mas essas são discussões que a gente vem fazendo dentro do campo de pesquisa e da secretaria, e como trabalhar um avanço no diagnóstico técnico, trazendo conhecimento local. Eu estava com o Duda, não sei se ele está aí, o Eduardo Macedo, né? A primeira vez que eu vi um formulário, né, muitos da Defesa Civil já viram, né, de mapeamento de deslizamento, quais são, né, os elementos que a gente identifica no território, a ocupação, o tipo de encosta, declividade, né? Ele chegou aí, olha. A gente, inclusive, está fazendo uma revisão desse material, como que o conhecimento técnico é fundamental para o diagnóstico de risco, mas a gente precisa considerar também o diagnóstico social, como a população vê aquele território, como ele foi ocupado, que possibilidades a gente tem de intervenção, que, por exemplo, né, possam pensar em intervenções mais adequadas, que não só a gente trate a encosta, né, mas trate as pessoas, como que a gente pode avançar nesse sentido. Aqui são 3 pontos, acho que estratégicos, que de repertório, tanto do campo da pesquisa, e talvez vocês tenham mais, eu estou aberta aqui para ouvir, dialogar sobre isso, que fundamentaram muito do que a gente vem trabalhando na Secretaria de Periferias. E aí, a terceira parte, né, do que eu quero fundamentar aqui é a complexidade dos riscos de aprofundamento das vulnerabilidades e o investimento nas periferias e protagonismo social. Essa é a perspectiva de como foi o surgimento da Secretaria Nacional de Periferias do Ministério das Cidades, né, que foi recriada em 2023, pelo terceiro governo Lula, entendendo que o Ministério que olha para a agenda urbana, que pensa o desenvolvimento urbano, as políticas de habitação, saneamento, mobilidade, desenvolvimento urbano, são importantes, mas que também
um olhar específico para territórios que são mais vulneráveis ou mais vulnerabilizados, né? E aí a gente entende periferia não só no sentido geográfico, né, de distante do centro, distante da cidade formal, como diz a Ronick, mas as periferias que estão distantes do orçamento público, dos equipamentos sociais, né, de investimento, desenvolvimento social, econômico, não só urbanístico. E aí a perspectiva de criar dentro desse ministério uma secretaria com esse olhar para esses territórios, para pensar em investimentos que combatam desigualdades, né, que o pobre esteja no orçamento público, esse sempre é a lógica do governo federal, e isso se imprime na criação e no desenvolvimento das políticas da secretaria. E pensar que as periferias não são só espaços informais e com uma urbanização precária, mas são espaços também de baixo desenvolvimento social e que precisam de políticas integradas para essa gestão. Esse é o desenho que a gente tem atualmente na secretaria, esse é o secretário Guilherme Simões, que é do movimento social, do MTST, e traz essa perspectiva para pensar as políticas públicas a partir dos territórios. A gente tem um departamento de regularização, urbanização integrada e qualificação de territórios periféricos, entendendo que a urbanização de favelas é estratégica, inclusive para a contenção de encostas, para a redução de risco, melhoria habitacional, e junto com essa política que já é tradicional, né, no Brasil, de urbanização de favelas, a integração de um departamento específico de mitigação e prevenção de riscos, entendendo que esses territórios são os mais vulneráveis, são os mais atingidos, ou cotidianamente atingidos, nem precisa ser um grande evento climático, não precisa ser um desastre, mas que cotidianamente perdem seus bens, perdem, inclusive, as vidas por conta dos riscos, principalmente de deslizamento e inundação, que são as áreas específicas que a gente vem trabalhando. E a gente, então, vem internalizando dentro dos departamentos da Secretaria Nacional de Periferias uma lógica de adaptação climática inclusiva, com essa estratégia que a gente chamou de periferia sem risco, que envolve tanto infraestrutura, quanto planejamento, quanto comunicação. São 3 pilares de trabalho que a gente vem desenvolvendo. E aí um deles é a contenção de costas, como eu comentei, né? A gente vem investindo e tentado trabalhar com os municípios e governos do Estado, porque a gente financia pelo novo PAC, né, essas obras, investimentos que pensem as encostas de forma diferenciada, como pensar as intervenções como equipamento público, integrada às comunidades e que tenha, na medida do possível, infraestrutura verde e que facilitem também não só a redução de risco de deslizamento, mas também de ondas de calor ou, inclusive, contenção das águas de chuva para diminuir as inundações. Esses são os municípios que a gente vem tendo operações, seja da carteira antiga do governo anterior, sejam as novas que vêm sendo desenvolvidas, e a gente vem acompanhando também essas obras nesse sentido de redução de risco. Agora, a segunda, que eu gosto mais de apresentar, é a inovação que a gente está buscando avançar, que são as soluções baseadas na natureza. Elas não são soluções únicas, né, e unitárias para os territórios periféricos, mas a ideia é pensar em requalificação urbana e ambiental para esses territórios. Esse é um modelo do que a gente está pensando e modelando e discutindo para construir. A gente já tem uma ação orçamentária de soluções baseadas na natureza, mas a ideia é pensar quais os projetos que a gente vai pensar, que não sejam, né, como o meu diretor fala, o Rodolfo, né, modelos da Alemanha para o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. A gente tem que pensar em modelos que sejam adequados às periferias, que mantenham o design da periferia, não é pensar e redesenhar como se fosse um outro espaço. Ainda é periferia, ainda tem casa de tijolo, né, ainda tem isso, mas como que a gente pode pensar a adequação urbanística, adaptando os sistemas, os ecossistemas e transformar em áreas de lazer que possam, inclusive, usar as intervenções de redução de risco para a qualificação ambiental urbana. A gente ainda está em estudo, essa é uma das publicações que a gente fez, da construção da política para ao avanço das soluções baseadas na natureza. E a gente tem parceria com o Ministério do Meio Ambiente, nesse programa Cidades Verdes Resilientes, vai sair semana que vem, já faço a propaganda, de um edital para entidades mandarem projetos de
SBNs para periferias, que vão receber recursos tanto do Ministério das Cidades quanto do Ministério do Meio Ambiente para investimentos dessa natureza. Um outro projeto que a gente vê, e aqui cadê o Tiago? O Serviço Geológico Brasileiro é nosso parceiro, né? Que são os planos municipais de redução de risco, é uma política antiga, mas que estava desatualizado, ou nas mãos só das prefeituras e de alguns governos do Estado que faziam esses estudos, e algumas empresas também. A gente retomou isso como política pública. Então, a gente já tem 30 planos sendo desenvolvidos e 120 contratados com o SGB, para que a gente impulsione os mapeamentos de área de risco. Isso é fundamental para as defesas civis, mas é fundamental para a gestão urbana saber as áreas de maior atenção, áreas que vão receber mais investimentos, mas também mobilizar as comunidades sobre o assunto, porque parte do que a gente também está inovando, né, e o Duda aqui é nosso parceiro, é pensar os mapeamentos de forma participativa, tanto com a gestão pública, com os técnicos, mas também com as comunidades, entender como elas se veem dentro daquele território, que informações são estratégicas para entender, inclusive, os impactos que já ocorreram naquele território e, de alguma maneira, construir uma política pública que não seja só mais um papel, mas que também, a partir dos planos municipais, os municípios tenham as informações das áreas prioritárias de investimento, de intervenção, seja de obras, seja de planos de contingência, por exemplo, e que também possam acessar os recursos de obras de encosta, no caso da Secretaria de Periferias, ou obras de drenagem, que é da Secretaria de Saneamento, porque já tem os mapeamentos, já tem as áreas, tem aí propostas de intervenção. Isso também é uma retroalimentação da nossa política. A gente investe em obras de contenção de encosta, mas investe também em municípios que saibam onde estão as suas áreas e, portanto, possam acessar também esses recursos. Estou fazendo a maior propaganda aqui, né? Mas é exatamente isso que eu estou querendo fazer, que vocês entendam como o Ministério, a Secretaria, vem trabalhando, vem produzindo políticas públicas para também ter o retorno de como vocês enxergam isso e visualizam isso na realidade do trabalho de vocês. E uma última inovação que a gente vem propondo são os planos comunitários de redução de risco, né? E aí é um trabalho direto com as comunidades. E a gente tem feito parcerias com inúmeras universidades para esse desenvolvimento, movimentos sociais, governos locais também, para fazer um mapeamento participativo intralocal, naquela comunidade, quais são as problemáticas, mas também quais são as soluções, né? O murinho da Dona Maria ali na frente da casa para a água não subir quando chove muito. O que ela fez? Como que ela fez? Será que pode ser uma intervenção pensada para todo o bairro? A gente pode pensar num novo calçamento, um calçamento poroso que possa facilitar. Então, a ideia também desse mapeamento é discutir soluções, principalmente soluções baseadas na natureza, se for possível, para pensar também com a comunidade soluções que elas mesmas, junto com a assistência, né, com as universidades, os grupos que estão fazendo os mapeamentos, identificarem soluções. E a ideia é a gente financiar essas pequenas intervenções que forem mapeadas. E, por último, eu queria ressaltar algumas outras estratégias que a gente vem fazendo também, que demonstram a nossa visão do que tem sido pensado, né, não só de redução de riscos, mas de abordagens com as periferias. A gente tem produzido vários materiais, cartilhas, publicações, vocês podem acessar isso no site do Ministério, não sei se eu botei algum link, além, né, do mapa das periferias, é uma iniciativa que a gente vem construindo, não só para falar que as periferias são espaços de problema, de vulnerabilidade, porque isso existe, e a gente está trabalhando e mapeando isso, mas também mapear quais são os grupos, os coletivos, as iniciativas locais que, inclusive, podem ser mobilizadas, seja para um evento extremo, uma situação de contingência, seja para a prevenção, que é o melhor ainda, né? Mobilizar para fazer intervenções, fazer campanhas, fazer discussões para pensar os territórios. E o Prêmio Periferia Viva integra isso, né? Começou em 2023 com as iniciativas populares feitas, produzidas e atuantes nos territórios periféricos. Em 2024, a gente abriu
para prefeituras ganharem também menções honrosas dos projetos e universidades, assistências técnicas que tivessem e organizações sociais que tivessem trabalhos com as comunidades. E a ideia é justamente a gente ter um panorama de vários coletivos, cozinhas solidárias, grupos de jovem, coletivos de dança, ações também de planejamento local, de SBN. A gente teve inúmeras iniciativas de hortas comunitárias, né, de embelezamento do bairro, cursos de capacitação. Então, o que as periferias estão fazendo para resistir, inclusive, à desigualdade que a gente pode, enquanto governo federal, potencializar e visibilizar. Então, o mapa das periferias tem esse olhar também de demonstrar que não só há problemas nas periferias, mas também há muitas iniciativas e a gente pode integrá-las nas políticas públicas. Então, tem as publicações e a caravana também é uma outra experiência que, desde o começo da secretaria, como eu disse, o Simões, né, o Guilherme Simões, ali na foto, o secretário nacional, vem do movimento social e era necessário a gente pensar a secretaria junto com as comunidades, entender quais são as debilidades, inclusive para a gente desenhar ou redesenhar as políticas públicas. Então, em 2023, a gente fez um levantamento geral dessas demandas e soluções possíveis, e em 2024, ano passado, que foi essa caravana Periferia Sem Risco, a gente voltou aos territórios, discutindo soluções de risco, identificando os trabalhos, e isso deu base para muitas das publicações e das políticas que a gente está desenvolvendo. E, por último, olha eu aí, sou da articulação, né? A gente teve a oportunidade, ano passado, de conduzir o grupo de redução de riscos de desastres do G20. Acho que eu estou no tempo, né? Ainda tem. O G20, né, que é o grupo das 21, né, na verdade, países, as maiores economias do mundo, tem grupos de discussão, não só econômicos, mas temáticos, e um deles era de redução de risco de desastres. E, sob a nossa condução, junto com o Ministério de Integração e Desenvolvimento Regional, né, e a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a gente discutiu com os países e os técnicos, os ministros que trabalham com esses temas nesses países, políticas relacionadas à redução de risco. E por que foi importante a nossa participação? Porque a gente imprimiu no grupo o tema do combate às desigualdades para a redução de vulnerabilidades. A declaração que foi assinada o ano passado pelos ministros tinha esse subtítulo, né? Então, a gente colocou na discussão das maiores economias do mundo como pensar investimentos que priorizem as pessoas mais vulneráveis, que priorizem a redução de vulnerabilidade como ação de redução de risco. Então, isso foi um passo bastante significativo da gente, enquanto Ministério, enquanto Secretaria, junto a uma instância internacional, e esse ano a gente presidiu, junto aí com a Defesa Civil, o secretário Volney está aí na foto, o BRICS, que também tem um grupo que se chamava Gestão de Desastres, e a gente também teve a ousadia de mudar o nome para Redução de Risco de Desastres, porque a gente entendeu que uma política de gestão de desastre é importante, mas ela está focada na resposta, né, na emergência. A gente precisa discutir a prevenção, né, o planejamento prévio. Então, a gente mudou, inclusive, o nome do grupo para redução, não sei se está aí Grupo de Redução de Riscos de Desastres, também imprimindo uma política mais voltada à desigualdade, à redução de vulnerabilidade e da prevenção também nas economias do sul global. E o último grupo que a gente integra e está em trabalho ainda é o grupo de sul-americano, tem um colega aqui, né, da Colômbia. Então, a gente também está desenvolvendo, junto com esse grupo dos países sul-americanos, políticas de cooperação, de gestão de risco, gestão de desastre. Isso também fortalece o que a gente está fazendo e traz insumos para o que a gente está fazendo. Então, acho que é um papel importante também que eu queria ressaltar. E, para fechar a minha apresentação, eu queria trazer aí 4 eixos do que a gente vem trabalhando e é significativo, e a gente gostaria, inclusive, contar com os parceiros da Defesa Civil, das universidades, né, dos pesquisadores, para trabalhar como que isso também está chegando nos territórios, né? A Secretaria é nova, né, os investimentos, os novos investimentos estão chegando agora nos territórios, então, como que a gente pode, de fato, avançar na participação social como um eixo estruturante, isso faz parte do que a gente vem trabalhando,
Os investimentos que tenham esse enfoque em adaptação climática inclusiva, então focando... Opa, deixa eu ver uma água aqui. Parei de falar, né? Opa. E focando na adaptação climática inclusiva, ações integradas, não só as obras, mas os planos, comunicação, capacitação e intervenções que tenham co-benefícios, tanto socioambientais quanto de redução de risco. Acho que esse foram os pontos principais que eu quis mostrar das nossas políticas, mas que também vai ao encontro de várias discussões do campo técnico, que eu estou aqui aberta para interagir com vocês. Obrigada. Obrigado, Sâmia. Muito obrigado. Muitas provocações. Vamos partindo também para as próximas apresentações, para que a gente possa dar continuidade aqui e, ao final, a gente faz as intervenções. Então, convido o Múrcia, para que possa nos brindar aí com os conhecimentos. O pessoal lá, se puder colocar a apresentação, por gentileza. Hola, buenas tardes a todos. Yo vengo desde Colombia. Vamos a cambiar un poquito y conectando con lo que nos contaba la profesora Samia, la parte técnica y lo que tenemos que hacer para prevenir eso que después se puede convertir en un desastre. Yo soy geólogo, me especialicé en volcanes y hoy les voy a hablar de volcanes a partir de muchas imágenes. Espero disfruten un rato la presentación. Es un trabajo que he hecho con el grupo de la Universidad de Caldas, Laura Sánchez, Susana Osorio y Luis Álvaro Botero. No sé si bueno, el contenido de la presentación, voy a hacer una introducción rápida a lo que es el vulcanismo, específicamente lo que es el vulcanismo monogenético y después lo que es el vulcanismo monogenético en Colombia. Vamos a mostrar un caso de estudio que es el campo volcánico Guamoé-Sibundoy y vamos a hablar al final de lo que es la evaluación de la amenaza como uno de los pilares para esa evaluación del riesgo. Aquí ustedes pueden ver arriba que dice vulcanismo poligenético. Estos son dos volcanes, como la mayoría de nosotros los conocemos, volcanes grandes, montañas grandes. Este está en Colombia. Ok, el de arriba está en Colombia y el de abajo está en Estados Unidos. Quizás algunos de ustedes lo han escuchado, el volcán Santa Elena, que hizo erupción en 1980. Pero también existen volcanes más pequeños. Arriba está la ciudad donde esperamos sea el próximo encuentro de la Sociedad de Análisis de Riesgo. En 2 años los esperamos en Manizales. Podemos ver esta morfología positiva. Es un volcán y es un volcán que hace erupción una sola vez. Es decir, aparece y ya se muere para siempre. Pero no aparece solo, pueden aparecer varios a través del tiempo. A veces son morfologías positivas o a veces son huecos, inclusive con lagunas, como este que tenemos abajo. Entonces, si yo tengo varios volcanes, esta también es la ciudad de Manizales, aquí podemos ver el aeropuerto, ¿sí? Y yo tengo varios volcanes que forman un campo volcánico, ¿sí? Esto es en Manizales y esto es al sur del país, donde tenemos una laguna y tenemos varios volcanes en la región. Esto es la ciudad de Auckland, en Nueva Zelanda, arriba. La ciudad tiene más o menos 1.2 millones de habitantes y está asentada sobre 54 volcanes, ¿sí? Y esa es la ciudad de Al Madina, en Arabia Saudita, que está asentada en un lugar que tiene 968 volcanes reconocidos al día de hoy. ¿Qué pasó? Ok. Entonces, el vulcanismo monogenético, este es el poligenético, otra vez el volcán Santa Elena. Esto es un esquema mostrando cómo sería el volcán. Tiene siempre un lugar desde donde sale el magma o la lava que da origen a estas erupciones
y puede durar inclusive millones de años la vida del volcán. Pero los volcanes monogenéticos hacen erupción una sola vez y aparecen en grupos, ¿sí? Para que tengamos claro que estamos hablando de esos. Esto entonces es Colombia, aquí en esta zona, estos los Andes. Tenemos varios segmentos donde existen volcanes, el austral, el sur, el centro y el norte. Y si vamos al norte, donde está Colombia, tenemos varios segmentos dentro del país: segmento volcánico norte, segmento volcánico centro y segmento volcánico sur. Si vamos aquí a mirar en este mapa de Colombia, vemos que tenemos varios campos volcánicos de estos que hacen erupción una sola vez: el Samaná, Tapias Huacaica, Villa María Termales, San Agustín y Guamué Sibundoy. Estos son entonces los campos volcánicos. A partir del año 2016, que se firmó el acuerdo de paz en Colombia con lo que era la guerrilla más antigua de América, nosotros pudimos como geólogos acceder a lugares que antes no era posible. Y así como se han encontrado nuevos pájaros o nuevas plantas, nuevas especies de animales, nosotros como geólogos empezamos a encontrar volcanes de este tipo pequeño, ¿sí? Entonces voy a hacer un recorrido rápido en este campo volcánico. No sé. Ok, en este tenemos 28 volcanes. Como pueden ustedes ver, hay morfologías positivas, pero también morfologías negativas, literalmente huecos en la superficie terrestre. En este otro tenemos 9 volcanes en medio de una zona montañosa. Literalmente hay que ir y, como geólogos, martillar la roca tratando de encontrarlos. Cerca a Manizales tenemos 20 volcanes. Un poco más al sur tenemos 5 volcanes. Más al sur hemos encontrado 40 volcanes, en este que se denomina San Agustín, y mucho más al sur, en otro que se denomina Guamué Sibundoy, hemos encontrado 19 volcanes. Es decir, tenemos más de 80 volcanes en Colombia de este tipo. Específicamente entonces, el campo volcánico Guamué Sibundoy, me gustaría señalar, perfecto, esta es la laguna de La Cocha, es la segunda laguna más grande de Colombia, tiene 16 kilómetros de largo, y aquí está el Valle del Sibundoy. Entre estos dos geoformas tenemos 19 volcanes, que son estos triángulos que vemos aquí. Estamos hablando de aquí al sur del país, en los límites con Ecuador. En esta zona entonces además de haber descubierto volcanes, también estamos haciendo trabajo de socialización con la gente de la región. Acabamos de publicar un libro con el nombre de los volcanes que estamos llevando a las escuelas para que la gente se apropie del territorio, sepa que existen volcanes que antes no se conocían. Nosotros hacemos mucho trabajo de campo, aquí más o menos una foto de algunos de los volcanes, los depósitos que nosotros encontramos como geólogos. Esto es muy detallado, pero pues quería contarles que sabemos, si ustedes se fijan en esta gráfica, aquí dice 65 kilómetros, esto es un corte en profundidad. Sabemos que los magmas vienen de bien profundo, estamos hablando de unos 80, 90 kilómetros de profundidad, pero que pueden llegar rápidamente a superficie. Y aquí sabemos que tienen unas edades que para nosotros es poco, pero son menores a 350.000 años. Eso en geología es poco. Tenemos análisis geológicos como estos, que son análisis estructurales para determinar las fallas en la región. También análisis de fuentes termales, ya que aquí tenemos un potencial geotérmico importante. Tenemos temperaturas de las aguas de hasta 80 grados Celsius. Hacemos estudios físico-químicos, como les contaba, temperatura, pH, conductividad, salinidad. También importante que el año pasado, en agosto 15 a agosto 17, ocurrió lo que nosotros llamamos un enjambre sísmico, y es que hubo 129 sismos que nos hizo pensar que iba a aparecer un nuevo volcán. Desafortunadamente no apareció, o afortunadamente, dependiendo de cómo lo veamos, ¿cierto? Entonces yo quería llamar la atención en esto. Nosotros desde la parte técnica nos centramos en la amenaza para contribuir con otras disciplinas, quizás estudiando la exposición y la vulnerabilidad, y poder hacer un análisis específico de riesgo.
Si nosotros vemos entonces aquí nuevamente la Laguna de la Cocha, aquí el Valle del Sibundoy, si vemos la cantidad de volcanes que hay y hacemos un análisis de interpolación, vemos que en rojo está la zona más probable donde podría aparecer una nueva erupción, esto con base en los centros de emisión, pero si utilizamos las fallas como el insumo, vemos que la zona es un poco más amplia y que en toda esta zona podría aparecer un nuevo volcán. Si utilizamos las fuentes termales, que son 4, 1, 2, 3 y 4, esta zona roja quizás es donde más factible que aparezcan fuentes termales, o si utilizamos los sismos de los últimos 30 años, encontramos que aquí, en esta zona es donde podría aparecer el nuevo volcán. Es un trabajo no fácil porque hay que integrar muchísima información para llegar a poder dar un lugar como posible origen de un volcán. Entonces yo quería resaltar que el vulcanismo monogenético en el mundo, pero específicamente en Colombia, ha proporcionado información esencial para evaluar esto, la amenaza volcánica, ¿sí? Por lo que es fundamental continuar haciendo investigaciones de este tipo. Necesitamos hacer estudios geológicos integrales que nos permitan después crear planes de evacuación y pues divulgar con las comunidades este tipo de trabajos técnicos de la manera más simple posible. Para eso necesitamos o quisiéramos contar con la ayuda de muchos de ustedes que quizás tienen mucha experiencia en divulgación. Muchas gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias, Hugo. Gostaria agora de... Estou quase falando espanhol já, né? A gente começa a entrar no ritmo ali, né? Então, Thiago, por gentileza, por favor, palavras. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Thiago Antonelli, sou geólogo do Serviço Geológico do Brasil. Obrigado, Vidal. Sou servidor de carreira do Serviço Geológico. Eu vou falar daqui a pouco o que é o Serviço Geológico, a CPRM, né? Estou há 11 anos trabalhando na CPRM, no Serviço Geológico, e há 4 anos eu sou responsável atualmente na empresa pela área de prevenção de desastres. Agradecer aqui a organização do Congresso pelo convite, e eu vou mostrar aqui um pouco, pessoal, das ações da CPRM voltadas para essa área tão importante que é a prevenção de desastres. A CPRM é uma estatal vinculada ao Ministério de Minas e Energia, e nós atuamos em todas as áreas das geociências, né? Onde tem geologia, a CPRM atua. Então, desde mineração, geologia básica, hidrogeologia, que é a água subterrânea, e também geologia voltada à prevenção de desastres, riscos geológicos, que é a área que eu atuo na empresa. Somos, então, vinculados ao MME. Dentro do MME, somos subordinados à SGM, Secretaria de Geologia e Mineração. A nossa sede fica em Brasília, a sede política, mas nosso escritório funcional maior fica no Rio de Janeiro. Somos aproximadamente, hoje, 1.700 empregados na casa, no Serviço Geológico. Eu fico lotado em São Paulo, especificamente. A gente tem, em quase todos os estados, alguma representação, uma superintendência, um escritório, para dar suporte para todos os estados do Brasil. Então, aqui é a nossa distribuição geográfica, né? Quando tem algum estado que não tem uma sede física nossa, o estado mais próximo dá o suporte para atender essa região. Por exemplo, Mato Grosso do Sul não tem uma sede da CPRM, a Superintendência de São Paulo é responsável, então, por atender geograficamente Mato Grosso do Sul. E atuamos, como eu falei já, né, em vários eixos da geologia. Eu falei que somos 1.700 empregados, mas pesquisadores que são engenheiros, geólogos, somos quase 600, né? O restante são analistas, técnicos. Dentre esses 576 pesquisadores, 134 doutores e 366 mestres no nosso quadro hoje. Nós temos hoje uma equipe no âmbito das geociências de ponta no Brasil aí para tratar todos os temas da geologia. Mas somos poucos, pessoal. É um país aí continental, né, de 200 e poucos milhões de habitantes, somos muito poucos, mas fazemos aí o possível com os recursos que temos, né? Então, de novo,
fazemos levantamentos geológicos, geofísicos, avaliamos recursos minerais no Brasil, levantamentos hidrogeológicos, de água subsuperficial. Operamos também a rede hidrometeorológica nacional, a partir da qual nós conseguimos saber a vazão dos principais rios do Brasil, né? Enfim, as cotas de inundação. E na parte da prevenção de desastre, que eu vou começar a partir de agora, né? Então, como o professor Oswaldo comentou de manhã, essa é a nossa área da prevenção de desastres, surgiu basicamente depois da catástrofe em 2011, lá em Friburgo, onde morreram aí, oficialmente 900 pessoas, mas informalmente mais do que isso. A partir daí, a gente tem a lei que todos conhecem, 1208, né? E dentro do Serviço Geológico, então, foi criada essa nossa área de prevenção de desastres. Na cadeia da prevenção de desastres, a CPRM trabalha no mapeamento. Então, nós, junto com a Defesa Civil, e eu fico muito contente do quórum que está repleto de Defesa Civil municipal, estadual, enfim, percorremos os municípios de vocês, né? A CPRM, esses nossos, daqueles 500 e poucos geólogos, 50, no máximo, atuam na prevenção de desastres. Os nossos 50 geólogos não conhecem os municípios de Curitiba, enfim, os 5.500 e poucos municípios. Então, nós, em parceria, sempre com a Defesa Civil Municipal, percorremos o município e avaliamos as áreas de risco por quem conhece o município, que é a Defesa Civil, né? Então, nós conhecemos, de fato, os rincões do Brasil, mapeamos mais de 1.700 municípios, mas sempre amparados da Defesa Civil local, que é quem conhece o território, né? Então, isso aqui é um resumo, pessoal, da quantidade estimada de pessoas em risco que nós temos no Brasil hoje. Agora, um asterisco, né, dentre os municípios mapeados pelo Serviço Geológico. Municípios como Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, nós não mapeamos porque esses grandes municípios têm geólogos, têm geógrafos, engenheiros que mapeiam por conta própria. Então, esses aqui são os outros 5.500 e poucos municípios, dentre dos quais 1.700 foram mapeados por nós já, e nós estimamos, então, dentre os municípios mapeados por nós, que aproximadamente 4 milhões de pessoas morando em áreas de risco alto ou muito alto a processos que a gente chama de geohidrológicos, né? Inundações, movimentos de massa, enxurradas, corridas, enfim. No Brasil, hoje, a instituição que tem essa capilaridade é o Serviço Geológico, né? Então, a gente mapeia o interior do estado do Amazonas até o extremo sul do país, né? E nós, atendendo à legislação, elaboramos os instrumentos previstos na lei. O primeiro deles são as cartas de suscetibilidade de movimentos de massa e inundação, né? Então, mapeamos já 600 e poucos municípios quanto às cartas de suscetibilidade, que o foco desse instrumento é na área não ocupada no município, não? Então, a gente indica a propensão do terreno não ocupado à ocorrência de movimentos de massa, de inundação, para que o município consiga crescer, se planejar e crescer de forma sustentável e segura, para que a gente não veja aquelas fotos de áreas de risco, enfim. A gente sabe que, infelizmente, é uma utopia, mas é o nosso trabalho, e acho que é um trabalho de enxugar gelo, de formiguinha, sim, é verdade, mas é necessário que seja feito para que, no médio e longo prazo, a gente consiga melhorar um pouco essa situação de risco no Brasil. Então, mapeamos já, como eu falei, 682 municípios quanto à suscetibilidade, né? Enfim. E aqui estão as quantidades de áreas mapeadas para movimentos de massa e para inundação. Então, 51.000 quilômetros quadrados, metros quadrados, eu vou precisar a referência na escala aqui, quilômetros quadrados, 51.000 quilômetros quadrados dos territórios mapeados por nós tem alta suscetibilidade a movimentos de massa, enfim. Então, está detalhado aqui. Isso aqui está no nosso site, vou mostrar depois onde vocês têm acesso. Fazemos também, então, as cartas geotécnicas de aptidão à urbanização, também previstas na lei. O que são as cartas de aptidão à urbanização? Nós trabalhamos esse projeto em escala 1 para 10 mil, nos vetores de crescimento do município. Então, o município nos aponta para onde ele pretende crescer a médio e curto prazo, e nessas porções de território nós fazemos análises geotécnicas em laboratórios, enfim, para caracterizar esse terreno e apontar se ele é apto, ele é muito apto ou pouco apto à urbanização.
Se o município tem que ter cuidado para construir naquele terreno ou não, se pode construir de forma mais tranquila. Então, essas são as cartas de aptidão, por ser um projeto que carece de laboratório, ensaios geofísicos, enfim, a gente não consegue fazer em larga escala. Fizemos aqui algumas dezenas de municípios já, mas fazemos por ano ainda de 4 a 5 novos municípios por ano. Toda a nossa metodologia desses projetos se inicia no escritório, com modelagens matemáticas. A gente faz o modelo e vai a campo checar o modelo, né? Nós percorremos aí, no caso da suscetibilidade, toda a área não ocupada no município, percorremos todas as rodovias rurais do município e validamos a modelagem em campo. E nas cartas de aptidão, a gente vai, então, como eu falei, apenas nos vetores de crescimento do município. Fazemos sondagens, coletamos amostras de solos de um perfil não muito profundo, porque a gente faz projeto, a gente mostra a aptidão do terreno. Então, coletamos a amostra, levamos a laboratórios, amostras também, e esses resultados do laboratório vão embasar a nossa carta para apontar se aquele terreno é muito apto à construção de uma edificação de médio ou pequeno porte, ou é muito apta à construção, né? Temos também esse outro projeto, que é o mapeamento de perigo geológico, né? Talvez muitos de vocês saibam que em 2014, 2015, nós tivemos um grande projeto com o GIDS, a JICA, né? Então, os japoneses vieram para cá e nos repassaram a expertise centenária deles na parte de risco geológico, né? Então, a CPRM, na época, absorveu esse conhecimento dos japoneses, pegou os parâmetros usados pelos japoneses no Japão e adaptou ao Brasil, porque aqui no Brasil a gente tem o nosso tipo de solo, o nosso tipo de geologia, o nosso tipo de terreno, adaptou, então, os parâmetros japoneses para a realidade brasileira e nasceu, então, o mapeamento de perigo geológico, também fazemos aí, anualmente para alguns municípios. Uma coisa importante, pessoal, é que assim, o serviço geológico, o que a lei fala? A lei fala que é competência do município conhecer as suas áreas de risco e áreas suscetíveis. O município não tendo competência, perna para fazer, cabe ao Estado dar o apoio. O Estado, não tendo essa capacidade, esse pessoal qualificado, compete, então, à União, ao governo federal, dar o suporte a estados e municípios. Da CPRM, o Serviço Geológico, é a União na legislação. Então, todo aquele município, estado, que nos solicita algum tipo de instrumento voltado à prevenção de desastres, nós colocamos numa fila, né? Porque a gente, como eu falei, somos poucos para atender muitos municípios, e também temos recursos financeiros limitados, mas não nos furtamos a atender todos que nos solicitam. Infelizmente, quem nos solicitar uma carta de aptidão à urbanização hoje, pela nossa realidade pessoal, de recurso financeiro, vai ser atendido em 2029, 2030, né? Mas nós vamos lá, nós respondemos sempre ao prefeito e não nos furtamos de atender a todos que nos solicitam, tá? E mais recentemente, vocês se lembram, né, em Capitólio, tombou aquela grande lasca na represa de Furnas, né? Fomos também instados a participar e a começar a elaborar um plano para avaliação de riscos em áreas turísticas, geoturísticas, né? E, a partir daí, nasceu um novo projeto no Serviço Geológico, que é a avaliação geotécnica em atrativos geoturísticos. Fizemos mais de 2 dezenas, com certeza, de avaliações em parques, enfim, todos solicitados ou por parques nacionais, parques estaduais, pelo ICMBio, né? E o projeto realmente virou um sucesso, aí, porque a gente dá recomendações para os parques, né, para tornar o turismo lá seguro. Aqui no Capitólio, eu estive lá um dia depois de cair a lasca, né? E assim, é chocante a gente chegar num lugar que depende do turismo, né? A cidade lá depende do turismo. E estava as moscas, os hotéis fechando, então assim, a gente está plantando essa ideia de se conseguir prevenir, até para essa área de turismo, é bom para o município, para o Estado, para o gestor do parque, porque vai manter ali a economia girando na cidade. E a gente, então, está atuando nessa área também de avaliação de risco em áreas geoturísticas. Aqui são algumas fotos, alguns exemplos. A gente já teve lá nos cânions do Xingó, a pedido do governo estadual de Sergipe e de Alagoas, né? Tivemos também lá no município de Presidente Figueiredo, no Amazonas.
e vários outros aí, né? Serra da Capivara, Morro do Careca, Serra da Canastra, enfim, fizemos vários trabalhos publicados no site nosso já. E, como eu sempre falo, né, para nós, pessoal, nós mapeamos as áreas de risco, né, mapeamos áreas suscetíveis, mas não tem graça nenhuma mapear uma área, colocar um mapa bacana na parede lá e vir o próximo verão e ter chuva e morrer gente, e gente perder bens. Então, a gente também tem um programa de capacitação para a Defesa Civil, para secretarias municipais que não sejam de Defesa Civil, mas são adeptas ao nosso escopo do trabalho. Então, nós vamos até aos municípios, aos estados, e capacitamos, ensinamos como que o nosso trabalho deve ser usado em prol da salvaguarda da vida daquelas pessoas, né? Então, a gente também tem essa missão de ensinar a usar o que nós produzimos. Temos também a possibilidade do curso à distância, temos um curso divulgado na EVG, no ENAP, quem quiser fazer aí o curso, emitimos mais já de 7 mil certificados, e também hospedamos um curso na plataforma da FGV. Da FGV também tem um curso nosso lá, também gratuito, para quem quiser fazer. Esse curso é bem legal e é bem voltado para o município, né, para os gestores municipais. Fazemos também, em cima dos municípios mapeados por nós, um balanço, com base dos dados do IBGE, qual que é o perfil da população que reside nas áreas de risco, né? A porcentagem de homens e mulheres, idosos, enfim, alfabetos ou analfabetos, e divulgamos também isso como complemento dos nossos trabalhos. Fizemos, há pouco tempo atrás também, vocês se lembram, acho, Maceió, o caso da mineradora, né, a Braskem, no caso, que extraiu salgema, que extrai salgema do subsolo. A CPRM, com uma missão de pesquisa idônea e isenta, foi também instada a participar, e nós desvendamos o mistério lá, tecnicamente, cientificamente, né, sobre o maior desastre, né, assim, hoje no Brasil, o maior desastre ambiental, geológico, considerado hoje por publicações internacionais, é o caso de Maceió. Mais de 60 mil pessoas tiveram de deixar suas casas, né? Então, bem a grosso modo, hein, pessoal, o sal era explotado na região da Lagoa do Mundaú, para quem conhece, é Maceió. Então, onde tem essas circunferências, são áreas de influência dos poços de extração do salgema, que era retirado, a 1 quilômetro de profundidade embaixo da terra, 1 quilômetro, 1.000 metros de profundidade, e ninguém acreditava que um material tirado de tanta profundidade ia acarretar a superfície. E nós, o Serviço Geológico, enfim, com N técnicas geofísicas, geológicas, mostramos cientificamente que era o que estava acontecendo. Então, infelizmente, né, as pessoas tiveram de sair das moradias, não eram áreas de risco geológico, não eram encostas, era uma área de classe média, média baixa, mas classe média, que tiveram de sair de suas casas por questão aí da extração de salgema, né? Criamos também, recentemente, aí eu convido a todos a baixarem o nosso aplicativo e divulgar aí nos municípios e estados de vocês, tem para Android e para iOS, que é o aplicativo mobile Prevenção de Desastres. Então, procurar por Prevenção de Desastres na loja nossa, a loja da Play Store da vida aí, baixar o Prevenção SGB. A gente quer, pessoal, empoderar a população. Então, assim, com o aplicativo, quem presencia um deslizamento, uma inundação, consegue fotografar esse evento, fotografa lá uma queda de barreira, uma inundação, uma corrida, uma enxurrada. Esse dado vai chegar na nossa equipe do SGB, que vai validar o dado, e a população vai construir uma base de dados nacional de desastres, que vai ser construída, então, pela população. A gente acredita que só engajando o pessoal, eles vão conseguir conhecer o risco, saber o que é o risco, e contribuir para gerar esse banco de dados nosso. Então, a gente pede aí que seja compartilhado nos estados e municípios, o aplicativo, e não só cadastrar o evento, ele permite que a pessoa, com o celular, consiga saber se ela se encontra ou não numa área de risco mapeada pela CPRM. Tá? Então, é importantíssimo, está disponível gratuito, baixem e divulguem, por favor. E há pouco tempo, né, Sâmia, a gente está em parceria com a SNP, Comissão de Cidades, para fazer os planos municipais de redução de risco em 10 municípios. Não são 130, pelo amor de Deus, em 10 municípios, por enquanto. Já estamos bem encaminhados em 5 municípios, né, e outros 5 vão começar daqui a pouco. Eu acho que eu tenho aqui 3 minutos, é um vídeo rápido, dá um play para mim, por favor, aí. Isso é um vídeo
para mostrar só o que é. Se rodar, se não rodar, beleza, eu sigo o baile aqui. Para mostrar o que são os planos municipais de redução de risco, feitos pela CPRM em parceria com a SNP. Esse é um instrumento que tem um vínculo com a atuação industrial, então isso significa voltar sua atenção para a prevenção de riscos numa atuação preventiva, antecipatória, significa saber identificar quais as áreas e qual a situação real das situações de riscos que a gente encontra no Brasil e principalmente para o Ministério das Cidades é um grande subsídio para a gente poder depois endereçar recursos para a execução de medidas estruturais. Os mapeamentos de áreas de risco já começaram a ser realizados pelas equipes do SGB. Nessa etapa de campo, os pesquisadores do Serviço Geológico vão percorrer toda a área urbana do município, vistoriando as áreas possíveis de serem consideradas como áreas de risco, indicadas pela Defesa Civil Municipal, e também baseadas em trabalhos pretéritos que nós, próprios do Serviço Geológico, já mapeamos dentro do município. A gente busca, então, caracterizar essas áreas de risco, identificando sinais de tipologias possíveis de se tornarem áreas de risco, como deslizamentos, áreas de inundação, áreas propícias à presença de erosão de margem fluvial. Nesse processo, a comunidade está diretamente envolvida para ajudar a identificar os pontos mais vulneráveis a desastres. Quando chove muito, que a água chega por cima, assim, perto da casa, e praticamente a última enchente teve aqui o Rio de tudo, sabe? E era muito bom ver ela olhar assim, fazer um projeto, para poder melhorar a vida da gente. Teresina foi beneficiada por esse plano, é uma das 10 cidades que foi beneficiada por esse plano, e com isso a gente já iniciou o trabalho com a turma da SGB, que é o Serviço Geológico do Brasil, já estamos aqui em Teresina, para fazer esse mapeamento em todas essas áreas de risco. Essa cooperação é fundamental para apoiar os municípios em políticas públicas e ações voltadas principalmente para comunidades que estão mais suscetíveis a desastres, devido à ocupação irregular e necessidade de investimento em medidas preventivas. A gente só consegue prevenir o que a gente conhece. Então a gente tem que conhecer quais são os riscos das cidades brasileiras para conseguir prevenir o desastre. Subir para essas áreas, podemos propor obras de engenharia para mitigar os riscos, ou seja, propor cortinas plantadas, muros de proteção, para que a população que vive nas mais frias do município esteja em segurança. A atuação conjunta entre o SGB e a Secretaria Nacional de Periferias é estratégica para o Brasil combater desigualdades sociais históricas e garantir mais qualidade de vida à população. Só para vocês terem ciência, eu vi que tem o pessoal do Acre aqui, né? Segunda-feira estaremos em Rio Branco, iniciando o PMRR de Rio Branco, no Acre, pessoal. E, bom, essa aqui foi a Teresina foi agora, no final do ano passado, e já me encaminhando para a finalização, porque estourei o tempo. Onde nos acha? No nosso site, em tudo lá, pode escanear o QR Code, todos os produtos, todos os mapas gratuitos, em formato aberto, para quem sabe aqui, GeoPack, GQGIS, tudo aberto, e em PDF também. Aqueles dashboards que eu mostrei com as quantitativas de pessoas em risco estão disponíveis também no nosso site, nesse QR Code aí, também para o acesso público. Pessoal, desculpa o horário, obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Thiago. Não, convido já para a gente né? Também, Hugo, Sâmia, por gentileza. A gente teve muita provocação aqui, né? Então, dá para perceber que o quanto de informação que a gente tem, que está sendo construída,
e como a gente precisa trabalhar de maneira integrada, né? Desde do início, da identificação dos motores do risco, né? Do nosso entorno, do nosso ambiente, para daí construindo também as políticas públicas, né? Identificar, fazer os mapas de habitação, né? Que é um trabalho incrível, né? Que o CPRM também desenvolve, possibilita, para a gente chegar também depois, no final das contas, na população, né? E até chamou muita atenção o aplicativo, né? Que eu acho que trabalha, né? Conversa muito, que a Sâmia também apresentou ali anteriormente, sobre a participação, como a gente precisa construir isso participativamente, incluir a população, as pessoas que estão ali para entender, compreender quais são esses riscos. E eu acho que a resiliência a gente só consegue construir nesse sentido, né? Então, a partir desse envolvimento. E lógico, né? A gente estava ali, a Sâmia também comentou, né? Que foi lá para Manizales, não tinha identificado, né? Os mesmos vulcões ali, né? Falou assim, é bom saber já, né? Então, a gente já vai mais atento agora, mas o quanto isso, né? Quanto essa pesquisa, o investimento, a política pública nas várias áreas, e essa integração que a gente está tendo aqui vai poder permitir isso, né? Eu, como resposta aqui, né, como o planejamento da Defesa Civil, o responsável pela gestão de risco, me interesso em cada uma desses aspectos e abre portas, né, para a gente poder ir trabalhando, conseguindo e atingindo, e como o Oswaldo falou no início, né, o quanto mudou já desde 2011, com a mudança das legislações, até esse momento. E eu gostaria também de abrir agora, né, para perguntas da plateia, né? Não sei se alguém tem algum questionamento. Boa tarde. Eu sou Osni Bonfim, sou adjunto da Superintendência de Defesa Civil do Estado da Bahia. E eu queria falar com a Sâmia, né? Alegria ver a apresentação dela aí. Feliz em ver as iniciativas do Ministério das Cidades, acho que são extremamente importantes, mas aí eu não posso me furtar de perguntar algo que é muito prático. A gente está falando o tempo todo da necessidade de integração, né? Acho que durante esses 4 dias aqui, certamente a gente vai ouvir muito essa palavra, né? A necessidade de ter uma boa governança para que as ações sejam mais efetivas, mitigando todos os riscos e vulnerabilidades, como apresentou hoje de manhã o professor Oswaldo, né? E aí eu fico, a Sâmia disse, olha, nós estamos com 120 municípios em contratação para construir os planos municipais de redução de risco. Ora, o plano municipal é, de fato, uma ferramenta muito boa. Na Bahia, a gente tem lá acompanhado Ilhéus e Candeias, né? E a gente da Defesa Civil Estadual esteve participando junto, inclusive no fortalecimento dos usos comunitários de proteção e defesa civil, porém, não é o único instrumento que a gente pode utilizar para a construção de resiliência local, redução de risco de desastres. Todavia, se nós fizermos trabalhos em conjunto, penso eu, Defesa Civil Estadual, Defesa Civis Municipais, Ministério das Cidades, né, apontando em que caminho, em que territórios vai estar atuando, muito melhor. Então, eu gostaria de saber quais são os 120 municípios que estão em contratação, aí certamente todos os estados aqui querem saber, mas lá na Bahia, porque as minhas ações, o que eu vou planejar, por exemplo, para o próximo ano, eu vou buscar planejar naqueles municípios que estarão sendo objeto do Plano Municipal de Redução de Risco. Certamente isso vai ser muito mais efetivo, muito mais eficaz nas construções, não só das soluções estruturais, mas especialmente as não estruturais, né? E aí a ressalva da importância da construção dos núcleos comunitários de proteção e defesa civil, que são fundamentais, são elementos assim fundantes da política de proteção e defesa civil. Obrigado, por favor. Eu não ouvi seu nome, desculpa. Osni. Eu gosto muito da provocação, inclusive, sobre os planos. Eu estava num outro encontro que está acontecendo nessa mesma semana, o Encontro Nacional de Planejamento Urbano e Regional, e parte da equipe do Ministério, inclusive, estava lá,
apresentando algumas políticas relacionadas ao tema, e, inclusive, foi colocado lá a provocação que os planos municipais, ou vários planos e estudos, não são considerados nos planos diretores, né? Então, acho que, assim, os planos municipais, até como o Tiago colocou, ele traz informações estratégicas das áreas de situação de risco, e é uma orientação, e a gente tem, inclusive, trabalhado para que essas informações gerem investimento, né, e a gente evite ao máximo o tema das remoções, né, que é sempre uma estratégia inicial, né, as pessoas estão em risco, tirar as pessoas de lá. A gente não tem política habitacional suficiente, a gente não tem estratégias para dar conta disso. Então, como pensar as intervenções que possam melhorar as condições, e o Serviço Geológico Brasileiro tem uma parceria importante, o IPT também teve uma função estratégica e continua colaborando com a gente nesse sentido. E aí o que a gente pretende, né, inclusive, só falar, aproveitar a sua pergunta, é que esses planos, dos itens, né, para a construção é a organização de um comitê gestor do município. Então, não é só a Defesa Civil que participa, ela é estratégica principalmente nos territórios, para ver as áreas. Mas, para fazer o plano, precisa ter obras, saúde, assistência social, meio ambiente, planejamento, porque são essas informações que vão colaborar para o documento, mas o documento não ser só um papel, para que ele seja internalizado, inclusive na sua própria construção. A gente tem já identificado alguns municípios que vão, a partir dos dados, já direcionando, aqui a gente estava pensando numa intervenção de contenção de encosto, aqui a gente estava pensando em um conjunto habitacional, realmente aqui é uma área prioritária, porque está sendo mapeada dentro do PMRE. Então, acho que é muito estratégico o PMRE enquanto gestão urbana. Acho que eu queria aproveitar e dizer o quanto que ele tem que fazer parte. Eu não tenho a lista ainda. A gente tem, na Bahia, Candeias, se eu não me engano, e Ilhéus. São os dois que estão em gestão, e a gente está fazendo com as universidades. E eu queria trazer essa abordagem, porque a gente poderia já ter contratado o SGB ou contratado empresas diretamente. E a gente optou por uma ação, inclusive alternativa, com as universidades, que já fazem mapeamentos, fazem estudos, muitas vezes têm aderência com os territórios, para construir capacitação para essas equipes universitárias, formar quadros, né? Aliás, está aberta uma seleção já para empresas, para serem contratadas pela UNOPS, para fazer os planos, os 120. Então, a gente está, inclusive, gerando um mercado, né, de contratação, de produção de mapeamento, para justamente potencializar o trabalho das prefeituras, né? E aí a gente fez essa parceria com as universidades para fazer os mapeamentos. Aí a gente está ainda em avaliação quais vão ser os municípios, eu não tenho a lista ainda fechada, mas ela vai ser socializada o quanto antes, pode deixar. E isso é estratégico não só para a aderência da política nos territórios, mas também para a mobilização. A gente quer que as equipes que estão trabalhando desses municípios também possam trabalhar nos outros, né? E isso gere realmente um trabalho que não seja só municipal, porque a maior parte dos riscos também, principalmente riscos hidrológicos, envolvem a bacia, e não é só um município atingido, envolve os municípios lindeiros, né, na região metropolitana, numa região mais ampla. Então, os mapeamentos podem ser amplificados numa perspectiva, inclusive, além do município. Eu não sei, você quer perguntar mais? Onis, né? Osni, desculpa. O Osni tinha falado da necessidade de articulação dessas universidades, dessas equipes técnicas com o poder público, né? E essa é a nossa vontade, é a nossa perspectiva. Por isso que o financiamento, inclusive, do plano, tem uma das etapas que é a constituição dos comitês dos municípios, e, como a gente faz o trabalho direto com os municípios, a gente não tem uma articulação do governo estadual, mas, na medida do possível, a gente integra, principalmente quando os riscos envolvem mais de um município, então as secretarias de meio ambiente, de obras, mesmo de defesa civil, precisam fazer parte. Então, a gente faz essa sugestão até para potencializar o trabalho. Então, muito obrigada. E até, podendo adicionar, talvez, né, até uma sugestão adicional, de integrar, logicamente, né, os estados, eu acho que podem apoiar muito nisso, né, os centros de estudos e pesquisas de desastres, tem vários estados que já possuem, né, eu acho que são locais, ambientes que podem, talvez,
permitir essa integração. Porque a gente viu, né, os que participaram, por exemplo, ontem do mini curso ali do Sidney, né, de Campinas, lá sobre cidades resilientes, vai muito nessa linha também, né, de integrar, de chamar essas várias pastas para que a gente possa fazer essa produção. Então, é um mecanismo que talvez possa funcionar aí também. Boa tarde. Isso pode... Boa tarde, Major Rodolfo, Corpo Bombeiro Militar da Bahia. Uma pergunta para o nosso amigo Tiago. É possível, e se é que já não já acontece, uma área de risco mapeada por um órgão externo ao CPRN e compor a base de dados de vocês? Assim, exemplo, imagine que eu tenho um bombeiro no município que não é prioritário, mas que, por iniciativa da Defesa Civil do município ou do bombeiro local, fez um mapeamento e encaminhar esse material, e esse material passar a compor a base de dados nacional. Isso é possível? Excelente pergunta, é possível. A gente está construindo, nesse momento, essa plataforma para integrar os mapeamentos, porque a CPRM faz muito, mas não é só a CPRM que faz esse tipo de coisa. Tem IPT, tem órgãos estaduais, o Paraná tinha Mineropar, se não me engano, né? E tem também o pessoal da empresa privada que faz. Então, sim, é possível, nos envia o trabalho. Ele vai ter que ter alguns requisitos mínimos de tabela de tributos para conseguir integrar o nosso banco, mas em breve isso vai estar disponível no nosso site já para o pessoal submeter os mapeamentos feitos por municípios, estados, enfim, e compor essa base, não CPRM, a base nacional de mapeamentos de risco geológico. Tá? Okay. Mais perguntas? Bom, então acho que a gente finaliza por aqui. Eu só vi o pessoal ali, mas estavam se ajeitando só, né? Pessoal, muito interessante, né? Eu acho que a gente pode trazer essas informações aqui junto, né? Por exemplo, a gente vai ter um curso do CPRM, provavelmente no mês que vem, aqui também no Paraná. Então, essa informação, já saber que a gente vai ter esse tipo de desenvolvimento, desses programas, levem para os seus estados, para que a gente possa ir provocando também para ter mais investimento nessas áreas, né? Porque a gente sabe, a gente tem 120 municípios de 5 mil, né? A gente quer chegar nos 5 mil, né? Em algum momento, lógico, a gente tem as nossas limitações, compartilhar essas metodologias, esses conhecimentos, para que a gente possa ir ampliando essa informação e de risco, né? E gerenciando isso cada vez mais rápido, para a gente proteger as pessoas, né, no final das contas. Então, muito obrigado, né, mais uma vez, uma salva de palmas aos nossos palestrantes. Agradecer a moderação do senhor Capitão Vidal, pedir aos nossos palestrantes que fiquem aqui, chamar a professora Daniele para fazer uma entrega de uma homenagem aos nossos palestrantes deste painel. E uma salva de palmas, meus amigos, aos nossos palestrantes, doutora Sâmia, doutor Hugo, o Tiago e também o capitão Vidal. Nosso muito obrigado pela presença, pelo prestígio e pela participação do nosso 6º Congresso da Sociedade de Análise de Risco Latino-Americana. Vamos para o registro fotográfico. Mais uma salva de palmas aos nossos amigos. Aí está, muito obrigado. Pessoal, dando continuidade à nossa programação, nós estamos tendo 3 salas simultâneas com a apresentação dos artigos científicos. Então, eu convido a todos para escolher um dos 3 eixos que estão sendo apresentados agora: Sala Maringá, Sala Francisco Beltrão. Tem mais uma que eu esqueci qual é agora, qual é o município. Qual o município que nós vamos?
Eu deixei meu celular ali com a programação. Então, são 3 salas e convido a todos, então, que escolham um eixo, olhem a programação ali, e aí nós nos encontramos depois no COF às 16h15. E após o COF, retornaremos aqui para o último painel temático. Simultâneo, nós temos também a apresentação de posters no átrio, junto com o COF. Então, agora são trabalhos nas 3 salas, e aí depois a apresentação dos banners com os trabalhos no horário do COF. Depois do COF. 16h50 ou 30? O último painel do dia, ele retorna às 16h30 aqui para a sala, tá?